No dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil, né? E eu quero meditar num tema, e o título da mensagem é A Independência que Gera a Morte. A independência que gera, que causa a morte. E nós vimos então no dia 7 de setembro, manifestações em prol da democracia, em prol do nosso país, em prol da nação. Alguns foram com outros ideais também nas ruas, mas o que predominava era justamente isso, algo que se perdeu há muito tempo, que é o patriotismo. No dia 7 de setembro de 1822, e você conhece a história, né? Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I deu então o conhecido grito da independência, né? Onde ele gritou: independência ou morte. Ou seja, estavam dispostos a ser independentes de Portugal ou ir até as últimas consequências para conquistar a independência, que era a morte. Nesta data, então, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e agora é um país totalmente independente. E comemora-se então até os dias de hoje, o 7 de setembro, né? Não sei vocês, mas eu tenho algumas memórias do 7 de setembro, de quando eu era pequeno. Eu devia ter aí perto de 4, 5 anos, e lá em Ijuí tem o quartel. E no dia 7 de setembro, então, tinha o desfile militar. E no dia do desfile militar, então, os militares iam até a praça, faziam o desfile, que era ali na praça, ao redor da praça, onde tinha a prefeitura, era tudo ali o centro, né? Mas a rua da prefeitura da praça, subindo reto, dá certinho na rua do quartel, no quartel. A rua termina dentro do quartel. Eu tinha um tio que morava ali próximo ao quartel, e quase sempre no dia 7 de setembro nós íamos na casa desse meu tio. Nós almoçávamos lá, ficávamos lá o dia, e meus pais não me levavam na praça para ver o desfile. Mas eu lembro que quando a gente escutava os militares subindo, marchando, os tambores tocando, a gente corria então até a esquina para ver a parada onde eles iam cruzar. E eles vinham desfilando e fazendo todo aquele trabalho ali dos militares, né? Apresentar armas e tal, a banda do quartel e tal. Eles iam se apresentando de esquina em esquina porque tinha gente ali observando. Isso mostrava o patriotismo, e andou se perdendo um pouco disso. Nós somos independentes como nação, e nesse intuito de independência, muitos acabaram se perdendo em seus ideais. O fato é que nós nunca, por mais que nós, agora falando de indivíduo, não nação, mas por mais que eu ou que você tentamos ser independentes, nós nunca vamos conseguir ser, porque nós somos dependentes. A Bíblia nos diz que nós somos totalmente dependentes. E não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. E eu quero meditar na palavra de Deus sobre esse assunto, da dependência ou independência. E a independência, então, que gera morte. E primeiro eu quero ver a dependência. A Bíblia nos mostra que o ser humano é totalmente dependente. E eu quero que você abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 6. E aqui nós vamos ver dois caminhos de dependência. Duas vias, duas estradas de dependência.
Romanos capítulo 6, o versículo 6. Romanos 6. Diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Está falando de quem? De Cristo, né? Nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Então aqui a Bíblia nos mostra claramente que antes de nós morrermos e sermos crucificados com Cristo, morrer o velho homem, nós somos totalmente dependentes do pecado. Aqui diz que nós somos escravos do pecado. Dá um pulinho mais abaixo, Romanos 6,12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Então aqui em Romanos, no versículo 6, ele está dizendo assim, ó, uma vez crucificado com Cristo, agora você não é mais escravo do pecado. E no 12 agora vai dizer assim, só que é o seguinte, tome cuidado porque não permitam que o pecado continue dominando vocês. Mesmo crucificado com Cristo, o pecado pode voltar a dominá-los e você voltar a ser dependente do pecado. E duas coisas que nós podemos e precisamos analisar aqui nesses dois textos. Primeiro é que aquele que não está em Cristo é escravo do pecado. Ponto. Você não tem Jesus Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador, então você é escravo do pecado. Ponto. O pecado, ele escraviza a pessoa, tornando-a dependente dele. E um pecado, ele chama outro pecado. O salmista diz que um abismo chama outro abismo. Quer ver como é bem fácil da gente entender isso? Você conhece algum mentiroso? Puxa na memória aí, aquele camarada que mente e briga porque ele mesmo acredita na mentira. Você já conheceu alguém assim? O que acontece? Ele vai contar uma mentira, certo? Daqui a pouco, para sustentar aquela mentira, ele tem que contar outra mentira, né? E daqui a pouco, para sustentar a primeira e a segunda, ele tem que contar mais 3, 4, 5 e assim vai. E assim também o pecado. O pecado escraviza de tal forma que a pessoa que pecou, para esconder aquele pecado, ela acaba criando outros pecados. E acaba criando outros pecados. E um pecado vai trazendo o outro. E nós sabemos que o pecado, ele nos causa um afastamento de Deus. Logo, se eu estou em pecado, eu estou distante de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como que Deus pode abençoar aquele que está distante? Você sabe essa resposta? Porque não tem resposta. A resposta é não abençoa. Ele abençoa aquele que está próximo, aquele que busca de todo o coração. E o salmista vai dizer que ele faz uma pergunta, né? Quem entrará no teu santuário? E aí ele dá a resposta: quem tem as mãos limpas e o coração puro, esses vão entrar, os outros não. E aí a gente tem que voltar lá ao tempo de criança e lembrar daquela musiquinha que o sabão, ele pode lavar o nosso rostinho, o corpinho, a mão, mas o coração é só Jesus, né? Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar, é Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. E é assim. Logo, aquele que está em pecado está afastado da graça de Deus. Crente, aceitei Jesus,
eu posso estar distante de Deus? Pode. O que o versículo 12 diz? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando vocês. Você pode ser crente e estar dominado pelo pecado. E esse é o segundo ponto. Aquele que está em Cristo precisa tomar cuidado, não permitir o pecado dominá-lo. Permanecer em Cristo, estar ligado à videira verdadeira, estar cada vez mais próximo de Deus. Quando a gente deixa de buscar a Deus, a gente começa a ficar meio próximo da linha que cruza aquilo que não é pecado e aquilo que é pecado. E daqui a pouco aquilo que é pecado é tão atraente que eu acabo escorregando. E aí já foi. E a gente acaba pecando. João 8, 36, abra aí no Evangelho de João. João capítulo 8, versículo 36. Um versículo muito conhecido. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, falando de Jesus, então nós poderemos parafrasear dizendo: se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele liberta dessa escravidão do pecado. Nós continuamos pecando, mas não mais escravos do pecado. Sabe aquele pecado de estimação que muitos têm? Aquele que acompanha a vida toda, e muitos têm e não conseguem abandonar. Pode ser um vício. Eu já vi muitas pessoas dizendo: pastor, já faz anos que eu estou na igreja, eu aceitei Jesus, mas o vício do cigarro eu não consegui largar, ou o vício da bebida, ou daí por diante. É porque ainda está escravizado, não está totalmente liberto. Nós continuamos pecando, mas temos aquele que é fiel para nos perdoar. Jesus, ele pode nos perdoar. Cada vez que nós pecamos, nós temos que ter o coração humilde e quebrantado, chegar na presença de Deus e dizer assim: eu errei, me perdoa. E aquela oração genérica diz tudo, mas ao mesmo tempo não diz nada. Não adianta chegar na presença de Deus e dizer assim: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. É a mesma coisa de eu fazer mal para alguém e no final chegar para a pessoa e dizer assim, vou te usar como exemplo, Juliano. Juliano, desculpa alguma coisa aí. Seja específico. Juliano, me perdoa, me desculpa porque eu fiz isso e isso contigo e não foi legal. Eu não deveria ter feito. Aí você vai pontuar. E Deus sabe qual que é o nosso pecado, mas Ele quer que nós o confessamos. Isso é confessar o pecado. Por quê? Porque quando eu confesso o meu pecado para Deus, eu estou pensando naquilo que eu fiz. E o pensando e colocando em ordem o meu pensamento, aquilo que eu fiz de errado, isso traz um peso de arrependimento. E o arrependimento gera um coração quebrantado. E quando eu digo, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, em nome de Jesus, amém, estou dizendo tudo, mas na verdade não estou dizendo nada. Deus precisa ouvir, pontuar qual o pecado que é, confessar a Deus. E a segunda dependência que nós vamos ver na Bíblia está em Romanos 6 também. Volta a tua Bíblia, Romanos 6, que é de Deus, a dependência de Deus. Nós vemos que por um lado, aquele que não tem a Cristo é dependente do pecado, aquele que é liberto do pecado agora vira e torna-se dependente de Deus. Romanos 6, 20.
Romanos 6:20 diz: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, ou seja, estavam no pecado. Agora pula no 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então aqui Romanos está usando a figura de escravidão, e diz assim: antes vocês eram escravos do pecado, estavam libertos ou distantes, livres da justiça, mas agora, se tornando filhos de Deus, estando crucificados com Cristo, vocês são libertos do pecado, mas se tornam escravos de Deus. Só que essa escravidão de Deus é uma escravidão boa, porque diz que o fruto dela é a santidade, e o fruto da santidade é a vida eterna. Quem aqui quer a vida eterna? Eu quero. Está aqui a receita. Estar com Deus, ser servo de Deus e não do pecado, andar em santidade, buscar a santidade. Uma vez libertos, não ser mais escravos, ficar totalmente dependente de Deus. E isso é algo muito difícil, não é fácil. Soa mais bonito do que parece na vida prática, porque é difícil ser dependente de Deus, porque nós queremos a independência, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Ou é só eu que sou normal? É assim, não é? E a gente às vezes briga com Deus, e a gente diz: não, mas eu sei que é ali, mas eu quero ir por aqui, eu acho que vai dar certo. E uma das causas de ser difícil de estar libertos do pecado e ser dependentes de Deus, é que quando eu sou escravo do pecado, isso me traz um peso de uma falsa liberdade. Quando eu estou em pecado, eu me sinto livre, mesmo que eu não sou. Você já ouviu aquela frase assim: ah, você é crente? Ah, então agora você não pode mais beber, você não pode ir em baile, você não pode mais nada. Você já ouviu alguém falando assim, debochadamente? Dá uma falsa impressão que quando eu me converto, quando eu entro para a igreja, quando eu me torno servo de Deus, crucifico o velho homem com Cristo, aí eu viro escravo. E quando eu não estou na igreja, eu sou livre, eu faço o que eu quero. É uma falsa sensação de liberdade. Mas na verdade a pessoa está tão presa no pecado, que ela não consegue enxergar além. Ela não consegue ver na frente o destino dela, qual que é o futuro. Quando dependemos de Deus, nós precisamos nos tornar servos, e para se tornar servo precisa ser quebrado algumas coisas em nosso coração. Primeiro, eu preciso quebrar todo o orgulho. Você já viu servo orgulhoso? Você já viu? Você já viu funcionário de empresa orgulhoso? Dura no emprego? Ninguém aguenta. Primeira coisa, nós precisamos quebrar o nosso orgulho. Nós precisamos admitir que somos falhos e que nós necessitamos de Deus. Admitir que sem Deus não somos nada, que somos totalmente dependentes, até o ar que nós respiramos, nós dependemos de Deus. Porque se Ele tirar o nosso pulmão e o nosso pulmão parar de funcionar, o que acontece com o resto do corpo? A gente entra em óbito, a gente morre. Nós dependemos de Deus até para respirar. Nós devemos obediência a Deus, e obedecer a Deus é muitas vezes abrir mão daquilo que eu quero, para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Nós devemos obedecer a palavra de Deus, e tem alguns textos que é fácil de obedecer. Agora tem alguns textos que é difícil. É fácil amar o inimigo? Sim ou não?
É fácil orar por aqueles que te perseguem? Sim ou não? É fácil carregar a cruz? É fácil negar o eu? É fácil? Não é. Mas a palavra de Deus nos manda fazer essas coisas. E a gente fala assim, é difícil amar o inimigo, mas é difícil amar o próximo, sim ou não? É. Às vezes tem a pessoa, nem é nosso inimigo, está precisando de algo, e aí quando chega perto você diz assim, lá vem ele, vem pedir mais alguma coisa. Não é assim? É fácil agir com amor com todos, demonstrar amor com todos? Sim ou não? Às vezes nem dentro de casa, com os nossos, a gente deixa de demonstrar amor, né? A gente dá uns gritos às vezes e depois a gente tem que sentar e dizer assim, me perdoa, porque eu errei. Porque não é fácil. A vida cristã não é fácil, é difícil. Por isso nós precisamos ser dependentes de Deus. Servir no lugar de ser servido. Jesus Cristo mesmo, ele veio para servir, foi ele que lavou os pés dos discípulos para ensiná-los essa grande lição. E tem muita gente que entra na igreja achando que tudo tem que ser como ele quer, tudo tem que agradar ele. Hoje o culto não foi bom, não gostei. Mas o culto não é feito para você, é feito para Deus, é em louvor a Deus, é culto de adoração a Deus. Você precisa vir para a igreja para cultuar a Deus. Lutar todos os dias contra o pecado, contra o velho homem, isso não é fácil. Negar o nosso eu para que Cristo apareça, é difícil. A gente gosta de elogios, e muitas vezes a gente faz as coisas e espera elogios. Mas a Bíblia também diz que aquele que recebe elogio aqui na terra, já recebeu o pagamento. Agora, quando ninguém nota, às vezes a gente desanima, não é assim? A gente se dedica, faz tudo certinho e ninguém fala nada, a gente começa a desanimar. Mas é aí que nós temos que ficar felizes, porque a Bíblia diz que a nossa recompensa vem de Deus e não dos homens. Os homens podem não ver, mas quem está vendo é Deus, e é Ele que abençoa. Mas, e aí vem Romanos 6:23, você está aberto aí em Romanos? Romanos 6:23. O fruto que colhem leva à santidade, o seu fim é a vida eterna. E do contrário, então, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é melhor, ser dependentes do pecado que gera morte, ou dependentes de Deus, que a gente é abençoado, a gente vive em santidade e no nosso futuro é a eternidade? O que é melhor? Você decide pela tua vida, você tem a escolha, ou ser escravo do pecado ou escravo de Deus. Segundo ponto, agora eu falei de dependência, agora eu quero falar da independência. O crente, ele deve ter uma independência do pecado. Quando eu me torno dependente de Deus, eu me torno independente do pecado. Agora o pecado não faz mais efeito na minha vida. É preciso cortar o vínculo com ele, e a única forma disso acontecer é com Cristo. Jesus carregou sobre si todos os meus e os teus pecados. Ele já pagou o preço por nós. E nós podemos ser livres do pecado. Contudo, é preciso entregar a nossa vida por completo. E aqui é outro ponto bem interessante e crucial na vida do cristão. Pastor, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus. Toda ou parcialmente? Dá para entender isso?
Nossas atitudes, elas devem condizer com a palavra de Deus. Nossos sentimentos, todo o nosso coração, sentimento, emoções, a razão, o nosso pensamento, tudo tem que ser entregue a Cristo, pertencer a Cristo. Isso também não é fácil. Significa entregar a direção da nossa vida, e de novo cai naquilo que nós queremos, é nós pilotarmos, né? Eu quero dirigir a minha vida e não deixar Deus dirigir. Deixar Ele conduzir. E para isso nós precisamos fé, e quando eu digo fé, muita fé, é dar um passo de fé, não enxergar na frente, mas você se lançar. Eu lembro que no seminário, na faculdade, em um momento nós fizemos uma peça, uma encenação da crucificação de Cristo. E ali a gente teve que ficar muito dependentes um dos outros naquela peça. E a gente fez alguns exercícios bem interessantes. E um deles era você ficar de olho fechado, vendado, você não enxerga nada e você tinha que se jogar para trás, deixar o teu corpo cair. Sem dobrar o joelho, simplesmente deixar cair. E confiar que atrás de mim ia ter alguém para me segurar. Você pensa que é fácil? Não é. Porque você fica pensando, quem que está ali atrás? Será que é um cara forte ou um cara fraco? Será que ele vai me pegar ou não vai? Será que eu vou cair? Não vou. Você tem que dar um passo de fé, confiar, fechar os olhos e se atirar. Senão não dá certo. É um exercício que é feito muito em teatros, mas isso expressa muito bem o que é dar um passo de fé. É o não estar vendo para onde eu estou indo, mas simplesmente se jogar. Um exemplo muito prático é a criança. Você pega uma criança pequena, 2, 3 aninhos, e coloca em cima de um muro, e diz para ela abrir os braços e se jogar, e diz assim, pode se jogar que o pai pega. O que a criança faz? Ela não pensa duas vezes, ela bota um sorriso no rosto, abre os braços e se joga com tudo, porque ela tem uma confiança tão grande que o pai vai segurar. Faz isso com um adulto, diz assim, pode se jogar que eu vou pegar. Não é assim. Nós devemos ter essa confiança com Deus. Não é fácil, por isso que eu digo, precisa muita fé. Precisa ter um coração humilde para aprender de Deus e mudar os velhos hábitos. Aquela história, a vida toda eu fiz assim, por que agora tem que ser diferente? Tudo eu mudo, mas isso deixa assim. Os negócios Deus está no comando, mas os negócios deixa comigo. Com o dinheiro, a finança pode deixar comigo, Deus, eu cuido. É entregar toda a vida. É ter fidelidade à palavra de Deus, fidelidade a Deus. E a gente é muito bom em ouvir, Senhor, Tu és fiel. Glória a Deus que Deus é fiel. Mas e a minha e a tua fidelidade aonde está? Buscar a santificação todos os dias não é fácil. Buscar a santificação é tentar a cada dia se tornar melhor do que o outro. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, e a cada dia ser mais parecido com Jesus. É parar e pensar o que Jesus faria no meu lugar. Será que aonde eu vou Jesus está indo junto? Esse negócio que eu estou fazendo, Jesus está junto? Ou está do lado de fora? Texto muito conhecido de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E ali eu cearei com ele e ele comigo. Para quem que estava sendo escrito esse versículo? Para quem?
Alguém chuta aí? Não era para a igreja? Não era uma das cartas das 7 igrejas? Nós temos aqui uma igreja com as portas fechadas, as pessoas dentro dela e Jesus do lado de fora, batendo na porta e gritando, chamando, porque ele disse: eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele está batendo e está gritando, está dizendo: oh, eu estou aqui, deixa eu entrar. E uma igreja toda com Cristo do lado de fora. Parece irônico, né? E quantos crentes são cristãos com Cristo do lado de fora? Quantos cristãos levam uma vida de faz de conta? A pessoa finge que é e a gente acaba fingindo que acredita. E estão se enganando a si mesmos. Buscar ser cheio do Espírito Santo, isso é algo que nós temos que fazer. Eu tenho orado, não sei se você tem orado, toda manhã eu estou orando, levanto cedo de manhã, dobro os meus joelhos e clamo a Deus por avivamento nessa igreja. Mas se você não quiser o Espírito Santo na tua vida, eu vou clamar o resto da minha vida e nada vai acontecer contigo. Você precisa querer estar cheio do Espírito Santo. É só assim que podemos ser totalmente independentes do pecado e ele não ter mais peso e não mais nos dominar. Mas eu quero ainda falar mais uma independência. Agora a independência que gera a morte. É quando nós somos independentes de Deus. É achar que pode ser o cristão independente de Deus ao mesmo tempo. E muitos são assim. Nós temos um movimento muito grande no Brasil que está sendo chamado de os desigrejados. Você já ouviu falar? Aquela pessoa que diz assim: eu creio em Deus, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia, mas em casa eu não vou em igreja nenhuma. E aí então você tem que pegar a tua Bíblia e tirar algumas páginas da Bíblia, porque não vai fazer sentido para você. Porque aqueles versículos que diz que nós temos que exortar uns aos outros, você arranca fora. Porque você não vai exortar ninguém, nem ser exortado por ninguém. Aquele que diz, orai uns pelos outros, arranca fora. Suportai-vos uns aos outros, no sentido de dar suporte. Quando um está fraco, está caindo, o outro vem e escora e diz, eu ando contigo. Tira fora. E assim por diante. Eu vi um post essa semana no Face que dizia: você já viu alguém dizer que está no exército e não comparecer ao quartel? É a mesma coisa. É dizer que é cristão e não tem igreja. Não funciona. Não dá certo. Igreja de um homem só não é igreja, não é corpo. O corpo é feito de vários membros. Um membro isolado não é corpo, é amputação. É quando eu não entrego todas as áreas da minha vida nas mãos de Deus, e isso me cria uma falsa expectativa, uma falsa esperança de ser dependente de Deus, mas na verdade eu estou sendo independente de Deus. É quando eu quero ser dependente e quero só receber as bênçãos, mas eu não quero viver aquilo que Deus quer. É deixar Deus em segundo plano, colocar outras coisas à frente. E deixa eu dar um alerta, não é só as coisas lá de fora, tem coisas internas que muitas vezes a gente deixa à frente de Deus, como por exemplo a família.
E muitos colocam a família em primeiro lugar, os filhos em primeiro lugar, às vezes até o ministério em primeiro lugar. E em primeiro lugar tem que ser Deus, ministério é trabalho, é serviço, é ser servo. Deus tem que ser a prioridade. É dizer eu sou filho de Deus e flertar com o pecado. Quantos crentes têm sofrido tanto, inclusive tem algumas igrejas que estão fazendo reuniões anônimas, tipo os AA, né? Mas é para principalmente homens, mulheres também, grupos de mulheres, mas mais homens, de dentro da igreja, cristãos, que estão viciados em pornografia. E eu vi uma definição muito legal de pornografia, do que significa, que é você tomar água da privada numa taça de cristal. Por fora parece bonito, mas por dentro é podre. Isso gera morte. Mas você está na igreja e acha que está tudo certo. Não está todo e completamente dependente de Deus, você está independente, você acha uma coisa, mas é outra. É ser rebelde, não fala com Deus e não ouve a sua voz. É aquela pessoa que parece uma criança mimada, e diz assim: não falo mais contigo, Senhor, tu não está me abençoando, não falo mais contigo. E para de orar, para de ler a Bíblia, para de vir na igreja, vai das vezes em quando, faz uma oração no final da noite, aquela oração que está mais dormindo do que acordado, nem sabe o que está falando. Isso não é vida cristã. Isso não é vida cristã, não é colocar Deus em primeiro lugar. É ser arrogante e achar que sua vida com Cristo está tudo bem. É na igreja ser um santo e lá fora ser bem o oposto, é vestir máscaras. É ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Satanás. É querer ser independente de Deus. Isso tudo, ele gera a morte. É uma independência que muitos nem se tocam que estão tendo, mas isso gera a morte. E eu, para finalizar, eu quero ler mais um texto de Tiago. Tiago 1, 14 e 15. Carta de Tiago, no capítulo 1, dos versículos 14 e 15. Diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Cuidado. O pecado, ele gera a morte. Então não adianta você dizer que é cristão e ter áreas da tua vida que não são libertas por Cristo e ali continua o pecado abundando, que você acha que você vai ser salvo. Cuidado, porque o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Cuidado. Pelo pecado temos hoje muitos mortos espirituais no meio de nós. Pessoas que espiritualmente são mortas, estão mortas porque estão em pecado, estão afastados de Deus, mas estão dentro da igreja. Entregue de fato a tua vida nas mãos do Senhor, toda, completamente, e seja completamente dependente de Cristo e independente do pecado. E assim nós vamos ter uma independência que gere vida. Amém?